En el século XX, o sistema solar parecía simples. 8 planetas, desde Mercúrio até Netuno, e um nono mundo pequeno, frio e distante, Plutão. Para várias gerações, esse ponto quase invisível nos mapas escolares marcou o fim de tudo. Além dele, supunha-se, havia apenas escuridão, vazio e estrelas distantes. A ideia de borda era clara. O último planeta era a porta de saída do sistema solar. Mas a história nunca foi tão simples. Já desde o século XIX, o conceito de borda esteve ligado a escoter um problema incômodo. As órbitas de Urano e depois de Netuno não se encaixavam totalmente nos cálculos. Os astrônomos detectavam pequenos desvios. A solução parecia óbvia. Se um planeta se desviava, talvez houvesse outro, mais distante, puxando-o com sua gravidade. Assim nasceu a ideia do planeta X. Um mundo hipotético além de Netuno, invisível a olho nu, mas presente nas equações. A descoberta de Netuno, em 1846, reforçou essa lógica. Graças à matemática, sua posição foi prevista antes de ser vista. Foi um triunfo espetacular da física de Newton e deixou uma mensagem silenciosa. Se uma vez funcionou buscar um planeta escondido para explicar anomalias, poderia funcionar novamente. No final do século XIX e início do XX, vários astrônomos voltaram a olhar os números e pensaram que algo mais poderia estar lá fora, além da órbita de Netuno. Nesse contexto, aparece a figura de Clyde Tombaugh, um jovem do Kansas, sem diploma universitário, contratado pelo Observatório Lowell, no Arizona. Seu trabalho era paciente e repetitivo. Fotografava a mesma região do céu em noites diferentes, comparava placas com um aparelho mecânico e buscava pontos que se movessem. As estrelas permaneciam fixas. Os planetas e asteroides mudavam de posição. Em 1930, em uma dessas placas, Tombaugh viu algo. Um pontinho se deslocava lentamente entre as constelações. Nascia Plutão. O mundo recebeu o nome associado ao deus romano do submundo. Parecia apropriado. Era escuro, distante e frio. Os primeiros cálculos deram a ele uma órbita muito inclinada e excêntrica. Às vezes, estava mais próximo do Sol do que Netuno. Isso já o tornava estranho. No entanto, durante décadas foi tratado como o nono planeta, herdeiro do planeta X. Livros, enciclopédias e maquetes escolares repetiram essa lista de 9. A borda do sistema solar ficou finalmente definida. Logo surgiram dúvidas. As estimativas iniciais da massa de Plutão eram grandes. Pensava-se que talvez tivesse um tamanho comparável ao da Terra. Mas as observações melhoraram. Os telescópios tornaram-se mais precisos. O comportamento dos outros planetas foi medido com mais rigor. Uma e outra vez, os cálculos levaram à mesma conclusão incômoda. Plutão era muito menor do que se acreditava no início. Não podia explicar as supostas anomalias orbitais. E para piorar, essas anomalias também diminuíram quando as massas de Urano e Netuno foram medidas melhor. Em outras palavras, o planeta X original deixou de ser necessário. Os desvios desapareceram dentro da margem de erro. A razão que havia impulsionado a busca enfraqueceu. Mas Plutão já estava lá, nos mapas e na cultura popular. Foi aceito como o nono planeta mais por tradição do que por necessidade física. Durante boa parte do século XX,
duas ideias coexistiram. A imagem romântica de um pequeno planeta solitário na borda e a suspeita de que a história real era mais complexa. O próximo giro veio com a revolução tecnológica da astronomia. Sensores digitais, telescópios maiores e programas de busca sistemática começaram a varrer o céu profundo. Nas décadas de 1970 e 1980, alguns modelos teóricos sugeriram algo importante. Se o sistema solar se formou a partir de um disco de gás e poeira, não fazia sentido que além de Netuno houvesse um vazio total. Deveriam restar resíduos. Pequenos corpos gelados, fragmentos da construção dos planetas gigantes condensados em órbitas distantes. Por um tempo, essa ideia foi apenas uma previsão. Uma população hipotética de objetos transnetunianos. Sabíamos que existiam cometas. Sabíamos que vinham de regiões distantes. Mas faltava observar diretamente esse cinturão de escombros gelados. Plutão, por sua órbita, parecia se encaixar melhor nessa família do que no grupo ordenado dos 8 grandes planetas. Mas ainda não havia provas de seus parentes. Em 1978, foi descoberto Caronte, a grande lua de Plutão. Essa descoberta permitiu medir com precisão a massa do sistema. A surpresa foi grande. Plutão revelou-se ainda mais leve do que se pensava. Não era um planeta pequeno. Era minúsculo comparado até mesmo com a Lua. Fortaleceu-se a intuição de que talvez não pertencesse à mesma categoria que os gigantes gasosos ou os planetas rochosos interiores. Mesmo assim, a lista dos 9 planetas permaneceu viva por muitos anos. A mudança definitiva chegou na década de 1990. Em 1992, foi detectado um objeto pequeno além de Netuno, em uma órbita estável e distante. Não era Plutão. Não era um cometa visível. Era outra coisa. Essa descoberta abriu a porta. A partir daí, dezenas, depois centenas e depois milhares de objetos semelhantes começaram a aparecer nos censos do céu profundo. Todos orbitavam além de Netuno. Todos eram gelados e pequenos. Plutão deixou de ser um solitário. Tornou-se o membro mais famoso de uma população abundante. A ideia de borda voltou a oscilar. Se havia tantos corpos além de Netuno, o limite do sistema solar não podia ser simplesmente o último planeta anotado em um livro didático. O que antes era visto como uma linha, começou a parecer um território. Uma faixa larga, cheia de pequenos mundos, cada um com sua história. A expressão cinturão de Kuiper passou a ser usada cada vez mais para descrever essa região entre aproximadamente 30 e 50 unidades astronômicas do Sol. Em paralelo, foram descobertos corpos quase tão grandes quanto Plutão. Alguns até pareciam mais massivos. Isso forçou uma discussão incômoda. Se Plutão era um planeta por tradição, o que fazer com esses novos objetos? Era necessário adicionar planetas à lista cada vez que surgisse um mundo de tamanho semelhante? Ou era preciso revisar a definição de planeta desde o início? A questão deixou de ser um detalhe técnico. Afetou a forma como o sistema solar era ensinado, desenhado e contado. No início do século XXI, a acumulação de dados levou a astronomia a um ponto de encruzilhada. O sistema solar exterior já não podia ser descrito como 8 grandes planetas, um pequeno planeta excêntrico e depois o nada. As observações mostravam uma população rica e variada de corpos gelados. O borda tradicional tornou-se mais difusa. Ao mesmo tempo, surgiu uma imagem nova. Em vez de um simples ponto final,
começamos a ver uma segunda faixa de mundos além de Netuno. Um cinturão inteiro de escombros congelados. El Cinturón de Kuiper. Desde a órbita de Netuno para fora, o sistema solar muda de aspecto. Os gigantes gasosos fican para trás. A luz do Sol enfraquece. A temperatura cai abaixo de 200 graus negativos. Nessa faixa distante, aparece outra estrutura. Não é um planeta nem uma lua. É uma população inteira de pequenos mundos gelados, distribuídos como um anel largo. Essa região é hoje conhecida como Cinturão de Kuiper. Durante boa parte do século XX, o Cinturão de Kuiper foi uma ideia antes de ser uma observação direta. Astrônomos como Edgeworth e depois Kuiper argumentaram que se o sistema solar nasceu de um disco de gás e poeira, não fazia sentido que além de Netuno não houvesse nada. Os modelos de formação indicavam que ali deveriam restar resíduos, corpos pequenos demais para se tornarem planetas, mas grandes demais para serem simples grãos de poeira. Verdadeiros escombros da construção fracassada de mundos gigantes. A intuição era lógica. Mais perto do Sol, a matéria sólida era abundante. Rochas e metais permitiram formar os planetas terrestres. Mais longe, a presença de gelos de água, metano e amônia favoreceu núcleos que depois atraíram grandes envoltórios de gás e deram origem a Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Na região exterior, porém, o tempo de formação torna-se mais longo. A densidade de material é menor. As regras do jogo mudam. Muitos embriões planetários nunca chegaram a crescer completamente. Congelaram-se em etapas intermediárias. Hoje sabemos que o cinturão de Kuiper começa aproximadamente na órbita de Netuno, por volta de 30 unidades astronômicas do Sol. Estende-se até cerca de 50 unidades astronômicas, talvez um pouco mais, como uma faixa grossa e difusa. Uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol. Isso significa que os objetos típicos do cinturão estão dezenas de vezes mais distantes que nosso planeta. De lá, o Sol se vê como um ponto brilhante, pouco maior que uma estrela. Não se trata de um anel fino como os de Saturno, mas de um volume inteiro de espaço povoado. As estimativas sugerem que pode haver dezenas de milhares de corpos com mais de 100 quilômetros de diâmetro. E milhões de objetos menores, até tamanhos comparáveis aos dos cometas conhecidos. Cada um segue sua própria órbita. Alguns se movem em trajetórias quase circulares. Outros viajam em elipses muito excêntricas e inclinadas. O resultado é uma espécie de segundo cinturão de asteroides, mas feito de gelo sujo e rochas escuras. A estrutura interna do cinturão não é uniforme. Os astrônomos distinguem várias populações. Existem os objetos clássicos frios, com órbitas quase circulares e pouca inclinação, que parecem ter permanecido tranquilos desde os primórdios do Sistema Solar. Existem os clássicos quentes, com inclinações maiores, marcados por encontros gravitacionais no passado. E existem os corpos em ressonância com Netuno. Esses objetos completam um número inteiro de órbitas ao redor do Sol, para cada certo número de órbitas de Netuno. Plutão pertence a esse grupo. É um exemplo de ressonância 3:2, o que significa que para cada 3 voltas de Plutão, Netuno dá 2. As ressonâncias não são um detalhe menor. São a marca de um processo mais profundo. Indicam que Netuno nem sempre esteve onde está hoje. Os modelos de migração planetária sugerem que na juventude do Sistema Solar, os gigantes gasosos trocaram energia e se deslocaram para fora ou para dentro. Nesse baile gravitacional, Netuno teria varrido regiões inteiras do disco de planetesimais, capturando alguns em ressonâncias estáveis,
e dispersando outros para órbitas mais excêntricas e distantes. O cinturão de Kuiper, tal como o vemos hoje, é o resultado congelado desse reordenamento violento. Além dos objetos clássicos e ressonantes, existe outra população, o disco disperso. São corpos com órbitas muito alongadas, que se afastam muito do Sol e depois retornam. Suas trajetórias mostram que em algum momento sofreram fortes empurrões gravitacionais, provavelmente por encontros próximos com Netuno. O disco disperso funciona como uma ponte entre o cinturão de Kuiper principal e regiões ainda mais remotas do sistema solar exterior. Do ponto de vista físico, os objetos do cinturão de Kuiper são uma mistura de gelo e rocha. Contém água congelada, metano, monóxido de carbono e outros compostos voláteis. Muitos apresentam superfícies avermelhadas ou pardas, tingidas por moléculas orgânicas complexas que se formam quando a radiação cósmica e a luz ultravioleta modificam os gelos superficiais durante milhões de anos. Por essa razão, embora sejam formados por materiais comuns, seu aspecto e cor nos falam de uma química lenta, trabalhada a fogo muito lento no frio extremo. Observar o cinturão de Kuiper não é fácil. Seus objetos são pequenos, distantes e muito tênues. Refletem pouca luz solar e movem-se lentamente no fundo fixo das estrelas. Detectá-los requer telescópios de grande campo de visão, câmeras sensíveis e algoritmos que comparem imagens tiradas com dias ou semanas de diferença. Cada novo ponto em movimento encontrado é um pequeno triunfo técnico. A partir de alguns poucos pixels, reconstrói-se uma órbita que pode levar séculos para se completar. Apesar dessas dificuldades, o senso cresce ano após ano. Isso muda nossa imagem do sistema solar. O cinturão de Kuiper já não é uma curiosidade. É um componente estrutural, uma reserva fria de material primordial, um laboratório para estudar como eram as condições na época em que os planetas se formaram. Alguns de seus membros, quando suas órbitas são perturbadas, podem se tornar cometas de período curto que visitam o sistema solar interior. Há um detalhe que intriga os astrônomos. Além de cerca de 50 unidades astronômicas, o número de objetos detectados cai de forma abrupta. É o chamado precipício de Kuiper. Ainda não sabemos se essa queda é real, fruto da distribuição da matéria, ou se reflete os limites de nossos levantamentos atuais. Talvez haja menos corpos do que o esperado. Talvez existam, mas sejam pequenos ou escuros demais para nossos telescópios. Resolver essa incógnita é importante, porque diria quanto material resta disponível nas regiões exteriores e como se formou o conjunto. O cinturão de Kuiper também é uma peça-chave para entender outros sistemas planetários. Quando observamos discos de poeira fria e escombros ao redor de estrelas distantes, é provável que estejamos vendo estruturas semelhantes a esta, embora em outra escala. Nosso cinturão serve como referência local. É o exemplo que podemos estudar com mais detalhe. Ajuda-nos a interpretar os sinais fracos que chegam de dezenas ou centenas de anos-luz de distância. Os planetas enanos do exterior. No meio da multidão de objetos gelados do exterior, há alguns poucos que se destacam. Não porque brilhem mais, mas porque a gravidade os obrigou a assumir forma quase esférica. Não são planetas clássicos. Tampouco são simples cometas gigantes. São uma categoria intermediária. Hoje os chamamos de planetas anões. E vários deles vivem precisamente no cinturão de mundos, além da órbita de Netuno. Em 2006, a União Astronômica Internacional decidiu organizar as definições. Para ser planeta, já não bastava orbitar o Sol. Era necessário cumprir 3 condições: girar em torno da nossa estrela,
ter massa suficiente para que a própria gravidade o tornasse arredondado e ter limpo a vizinhança orbital, ou seja, dominar completamente a região onde se move. Os corpos que cumprem as duas primeiras condições, mas não a terceira, passam a ser planetas anões. Essa definição retirou Plutão da lista tradicional de planetas, mas também o colocou no centro de uma nova família de mundos. Plutão é o exemplo mais famoso de planeta anão. Tem cerca de 2.377 quilômetros de diâmetro, 2/3 do tamanho da Lua. Sua órbita está centrada em aproximadamente 39 unidades astronômicas, com um caminho elíptico e inclinado que às vezes o aproxima mais do Sol do que Netuno. É feito de uma mistura de gelo e rocha. Sua superfície combina nitrogênio, metano e monóxido de carbono congelados. Abaixo, acredita-se que haja camadas de gelo de água, talvez com um oceano interno ainda líquido pelo calor residual e pelos efeitos de maré. Durante décadas, Plutão foi um disco borrado, até mesmo para os melhores telescópios. Isso mudou em 2015, quando a sonda New Horizons passou em alta velocidade a cerca de 12.500 quilômetros de sua superfície. As imagens revelaram um mundo surpreendentemente ativo. Grandes planícies de gelo de nitrogênio sem crateras indicam terreno jovem e renovado. Montanhas de quilômetros de altura formadas por gelo de água, que nessas condições funciona como rocha. E uma estrutura dominante, uma área clara em forma de coração no hemisfério visível. Sua metade ocidental é uma bacia chamada Sputnik Planitia, um glaciar de nitrogênio com mais de 1.000 quilômetros de largura, com células de convecção que reciclam a superfície. Plutão também possui atmosfera. É tênue, composta principalmente de nitrogênio com traços de metano. Estende-se por centenas de quilômetros acima da superfície e congela ou sublima conforme a distância ao Sol e as estações extremas do planeta anão. Observações da Terra e da New Horizons mostraram brumas azuis em camadas, produzidas por moléculas orgânicas complexas formadas quando a radiação solar atua sobre o metano. Medições mais recentes com o telescópio espacial. Telescópio espacial. James Webb indicam que essa névoa desempenha papel climático importante, absorvendo e irradiando energia e resfriando a atmosfera. Plutão não está sozinho. Forma um sistema binário com sua grande lua Caronte, de cerca de 1.200 quilômetros de diâmetro. O centro de massa do sistema fica fora do corpo de Plutão. Por isso, mais que lua no sentido clássico, Caronte funciona como companheira. Ambos estão travados por maré e sempre mostram a mesma face um ao outro. Orbitam em cerca de 6 dias terrestres. Além disso, o sistema possui 4 pequenas luas: Nix, Hydra, Kerberos e Styx. O planeta anão que terminou de forçar a redefinição foi Eris, descoberto em 2005. É o objeto transnetuniano mais massivo conhecido. Orbita o Sol em uma trajetória muito alongada, entre cerca de 38 e quase 98 unidades astronômicas, com período de aproximadamente 560 anos e inclinação de cerca de 44 graus em relação ao plano dos planetas. Sua superfície é extremamente refletiva, quase como neve recém-caída, indicando gelos frescos de nitrogênio e metano. Eris possui uma lua, Disnomia, de cerca de 150 quilômetros de diâmetro. O movimento dessa lua permitiu medir com precisão a massa do sistema. O resultado mostrou que Eris tem cerca de 27% mais massa que Plutão, embora seja ligeiramente menor em diâmetro, implicando maior densidade interna.
Outro mundo gelado destacado é Makemake, localizado a cerca de 45 unidades astronômicas, com órbita menos excêntrica que a de Eris. Tem aproximadamente 1.400 quilômetros de diâmetro e superfície avermelhada, provavelmente causada por tolinas, moléculas orgânicas produzidas pela radiação sobre o metano congelado. Possui pelo menos uma lua conhecida. Haumea é talvez o mais estranho do grupo. Seu diâmetro maior é cerca de 2.300 quilômetros, mas não é esférico. Rota tão rápido, aproximadamente a cada 4 horas, que a força centrífuga o alongou em forma elipsoidal, semelhante a uma bola de rugby. Sua superfície é coberta por gelo de água muito brilhante. Possui 2 luas, Hi'iaka e Namaka, além de um anel fino detectado por ocultações estelares. Ao redor desse núcleo de planetas anões clássicos aparecem outros candidatos. Quaoar, com mais de 1.000 quilômetros de diâmetro, parece também possuir um anelo estreito. Orcus, às vezes chamado de Plutão ao contrário, possui a lua Vant. Objetos como Gongon, Salasha e Varuna completam um gradiente contínuo. Na prática, a fronteira entre grande objeto transnetuniano e planeta anão vai sendo definida melhor à medida que medimos tamanho, massa e forma, mas continua aberta à revisão. Por que esses mundos pequenos são importantes? Porque guardam memória. Por não terem alcançado a categoria de planeta, não limparam suas órbitas nem sofreram o mesmo grau de diferenciação interna que os grandes planetas. Suas composições e estruturas falam do material original do disco exterior. Quanta rocha e quanto gelo havia disponível e quais voláteis podiam permanecer estáveis a diferentes distâncias do Sol. Comparando a densidade de Plutão, Eris, Haumea e Makemake, obtemos pistas sobre quantas colisões sofreram, quanto material perderam e como rocha e gelo se misturaram em cada caso. Sedna e os outros exilados. Além dos planetas anões do cinturão de Kuiper, as órbitas começam a tornar-se estranhas. Não são apenas elipses um pouco excêntricas. São trajetórias que se estendem por centenas e centenas de unidades astronômicas, tão longas que uma única volta ao redor do Sol pode durar dezenas de milhares de anos. Nessa periferia, aparece um nome que se tornou símbolo do que é raro: Sedna. Sedna foi descoberta em 2003 por uma equipe liderada por Michael Brown. Nas imagens do Observatório Palomar, era apenas um ponto avermelhado movendo-se muito lentamente no fundo das estrelas. A análise de sua órbita revelou algo extraordinário. Seu periélio, o ponto mais próximo do Sol, está a cerca de 76 unidades astronômicas. Seu afélio, o ponto mais distante, estende-se até quase 1.000 unidades astronômicas. A órbita completa leva cerca de 11.000 a 12.000 anos. Ou seja, desde o surgimento da escrita na Terra, Sedna mal se moveu em seu caminho. O mais desconcertante não é que Sedna seja distante. O desconcertante é que ela está longe demais dos planetas gigantes para que estes tenham moldado sua órbita. Para que um objeto ficasse com periélio de 76 unidades astronômicas, Netuno teria de empurrá-lo com muita força. Mas Netuno domina bem apenas até cerca de 30 ou 40 unidades astronômicas. Além disso, sua influência enfraquece rapidamente. Sedna parece viver em uma espécie de zona sem dono. Não pertence ao cinturão de Kuiper clássico nem está tão longe quanto a nuvem de Oort tradicional. É um objeto desacoplado. Com o tempo foram encontrados outros corpos com características semelhantes. Em 2012 apareceu o 2012 VP-113, também com periélio além de 80 unidades astronômicas.
Em 2015 foi descoberto 2015 TG 387, apelidado de The Goblin, e depois batizado como Leleaco Honua, com afélio que supera amplamente 2.000 unidades astronômicas. Todos compartilham órbitas muito excêntricas e periélios muito distantes. Esse pequeno grupo é conhecido como objetos sednoides. Hoje são apenas alguns membros confirmados, mas suas órbitas sugerem que pode haver muitos outros ainda invisíveis, porque passam quase todo o tempo na escuridão extrema. A pergunta inevitável é: como colocar um objeto ali? Uma hipótese é que o Sol não tenha se formado isoladamente. Ele teria nascido dentro de um aglomerado estelar, muito próximo de outras estrelas. Nesse ambiente, uma estrela que passa relativamente perto pode perturbar as bordas do disco planetesimal. Empurra alguns corpos para dentro e lança outros para órbitas alongadas, mas ainda ligadas ao Sol. Sedna e seus parentes seriam restos desse trânsito estelar inicial, fósseis dinâmicos da infância do Sistema Solar, marcados por um encontro estelar já desaparecido. Outra possibilidade é que a própria estrutura da chamada nuvem de Hills tenha desempenhado um papel. Se o Sistema Solar expulsou milhões de pequenos corpos para distâncias de milhares de unidades astronômicas, alguns podem ter permanecido em posições intermediárias entre o cinturão de Kuiper e essa nuvem esférica. Nesse cenário, Sedna estaria na encosta entre o domínio dos planetas gigantes e o domínio das marés galácticas e perturbações de outras estrelas. A hipótese mais famosa é a de um grande planeta distante, o chamado Planeta 9. A ideia, proposta em 2016 e refinada posteriormente, é elegante. Se existir um planeta várias vezes mais massivo que a Terra, em uma órbita muito excêntrica, com semi-eixo maior de centenas de unidades astronômicas, sua gravidade poderia agrupar as órbitas de vários objetos extremos. O alinhamento estatístico das linhas de periélio de Sedna, 2012 VO P113, Leleaco Honua e outros transnetunianos muito distantes pareceria apontar para uma mesma direção, como se orbitassem sob a influência de um mesmo pastor gravitacional invisível. Essa hipótese não está fechada. Quanto mais objetos extremos são descobertos, mais complexo se torna o quadro. Alguns resultados recentes, como a detecção de corpos com órbitas muito longas que não se ajustam totalmente ao padrão esperado, levaram à revisão de estatísticas e modelos. Também foram propostas explicações alternativas. Por exemplo, que o aparente agrupamento orbital seja, em parte, um viés observacional. Tendemos a encontrar objetos nas regiões do céu onde os telescópios observam com mais frequência. Se esse efeito não for corrigido adequadamente, o sinal de um planeta distante pode ser menos claro do que parece. Paralelamente, há equipes que buscam diretamente o possível planeta. Elas exploram arquivos de satélites infravermelhos antigos e desenvolvem algoritmos para detectar pontos que se movam muito lentamente em imagens separadas por anos. Alguns estudos até propuseram candidatos que poderiam ser esse objeto, embora nenhum tenha sido confirmado. Espera-se que observatórios de nova geração, como o Vera C. Rubin Observatory, sejam capazes de resolver a questão, ou encontrar esse planeta enorme e distante, ou demonstrar que a distribuição real das órbitas pode ser explicada sem ele. Enquanto isso, Sedna continua sua viagem silenciosa. Hoje encontra-se ainda aproximando-se de seu periélio, que será alcançado por volta do final do século XXI. Mesmo em seu ponto mais próximo, o Sol visto de lá não passa de uma estrela muito brilhante em um céu quase negro. A temperatura superficial é tão baixa que os gases congelam com facilidade.
Provavelmente a superfície de Sedna está coberta por misturas de gelos e compostos orgânicos avermelhados pela radiação. É um mundo completamente inacessível com a tecnologia atual. Mas sua órbita, traçada desde longe, já nos obriga a reescrever a história dinâmica do sistema solar exterior. Os mensageiros do fim do mundo. Quando pensamos em visitantes do sistema solar exterior, quase sempre aparecem eles, os cometas. Pequenos núcleos de gelo e rocha que passam a maior parte de sua vida na escuridão e, de vez em quando, precipitam-se em direção ao Sol. Desenvolvem uma coma brilhante e uma cauda que pode cobrir milhões de quilômetros. São espetaculares a olho nu, mas sua importância vai muito além da estética. Cada cometa traz informação sobre regiões distantes que ainda não podemos visitar. São amostras naturais da borda do sistema solar. Um cometa típico possui um núcleo de poucos quilômetros de diâmetro. Não é um objeto grande comparado a de um planeta ou mesmo a muitas luas. É uma mistura porosa de gelos de água, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano e outros compostos voláteis, junto com poeira e fragmentos rochosos. Quando está longe do Sol, esse núcleo é escuro e estável, como um pedaço de asfalto congelado. Quando se aproxima, a radiação solar aquece a superfície. Os gelos sublimam, passando diretamente de sólido para gás, arrastando poeira e criando uma atmosfera temporária ao redor do núcleo. Essa envoltura é a coma. A partir da coma formam-se as caudas. Uma de poeira, mais larga e curva, empurrada pela pressão da luz solar. Outra de gás ionizado, mais reta, moldada pelo vento solar e pelo campo magnético. As caudas sempre apontam aproximadamente na direção oposta ao Sol, independentemente do movimento do cometa. Essa geometria permite reconstruir a trajetória e estimar como o vento solar e o meio interplanetário interagem com o material expelido. Por suas órbitas, os cometas dividem-se em duas grandes famílias. Os cometas de período curto completam uma volta ao redor do Sol em menos de 200 anos. Suas órbitas costumam estar mais ou menos alinhadas com o plano dos planetas. Muitos pertencem à chamada família de Júpiter, porque esse planeta domina sua dinâmica. Tudo indica que esse grupo provém do cinturão de Kuiper e do disco disperso. Ali, pequenas perturbações gravitacionais de Netuno e outros gigantes enviam corpos gelados para o interior, onde Júpiter termina de moldar suas órbitas. Os cometas de período longo são diferentes. Suas órbitas podem durar dezenas de milhares ou até milhões de anos. Chegam de todas as direções, não apenas do plano da eclíptica. Essa distribuição quase esférica foi uma pista-chave. Na década de 1940, Jan Oort propôs que eles deveriam provir de uma reserva distante de forma aproximadamente esférica que envolve o sistema solar. Essa reserva é a nuvem de Oort. Embora nunca tenha sido observada diretamente, a estatística das órbitas de cometas de período longo aponta fortemente para sua existência. Nesse esquema, o cinturão de Kuiper e o disco disperso atuam como fonte principal dos cometas de curto período. São discos achatados, ligados ao plano dos planetas. A nuvem de Oort seria a grande reserva de longo período, estendendo-se a milhares ou dezenas de milhares de unidades astronômicas. Essas duas regiões armazenam material que sobrou da formação planetária. Depósitos frios de blocos que nunca chegaram a se tornar planetas. Quando alguma perturbação externa os tira de sua órbita estável, eles se tornam visitantes. Voam para o interior, passam algumas vezes perto do Sol e, com o tempo,
se desintegram ou são expulsos do sistema. Os cometas também interessam por seu conteúdo químico. São cápsulas do tempo. Conservam gelos e compostos orgânicos que se formaram quando o sistema solar era um disco de gás e poeira. Analisar sua composição ajuda a responder perguntas sobre a origem da água e das moléculas orgânicas na Terra. Algumas medições de isótopos de hidrogênio na água de certos cometas não coincidem bem com a dos oceanos terrestres, o que indica que asteroides ricos em água também tiveram papel importante. Ainda assim, os cometas continuam sendo candidatos razoáveis para terem entregue parte dos voláteis e moléculas complexas que possibilitaram a química pré-biótica. Em escala geológica, os cometas também representam um risco. Um núcleo de poucos quilômetros que impacte um planeta pode liberar energia equivalente a milhões de bombas nucleares. A história da Terra mostra marcas de impactos violentos. Nem todos foram cometas. Muitos foram asteroides, mas o mecanismo básico é o mesmo. Um bom recordatório dessa energia foi o cometa Shoemaker-Levy 9, em 1994. O cometa, capturado pela gravidade de Júpiter, fragmentou-se e seus pedaços colidiram com a atmosfera do planeta gigante a dezenas de quilômetros por segundo. Os impactos deixaram manchas escuras mais visíveis que a Grande Mancha Vermelha e geraram plumas que se elevaram milhares de quilômetros. Foi a primeira vez que vimos em tempo real uma colisão dessa escala entre dois corpos do Sistema Solar. Esse evento reforçou uma ideia importante. Os gigantes gasosos atuam parcialmente como escudos. Capturam ou desviam cometas e asteroides que, de outra forma, poderiam cruzar as órbitas dos planetas internos com maior frequência. A mesma gravidade que lançou muitos corpos para o exterior na infância do Sistema Solar também ajuda a limpar, até certo ponto, o ambiente atual. Não é uma proteção absoluta, mas reduz a taxa de impactos diretos na região onde se encontram Terra, Vênus e Marte. Nas últimas décadas, a preocupação com impactos potencialmente perigosos levou ao desenvolvimento do conceito de defesa planetária. A maior parte dos esforços concentra-se em asteroides próximos da Terra, porque são mais numerosos e mais detectáveis que os cometas de período longo. Ainda assim, as técnicas testadas servem para ambos os tipos de objetos. Em 2022, a missão DART Mission testou pela primeira vez na prática a deflexão de um pequeno corpo por meio de um impacto controlado. A nave colidiu deliberadamente contra a lua Dimorphos do asteroide Didymos. O impacto modificou seu período orbital em mais de meia hora. Foi uma demonstração bem-sucedida de que um empurrão bem calculado pode alterar a trajetória de um objeto. Esse tipo de missão se baseia em algo que os cometas ensinam há séculos. As órbitas podem ser perturbadas. Um encontro próximo com um planeta, a ação acumulada da gravidade de muitos corpos, ou até o impulso assimétrico dos jatos de gás que saem de um núcleo ativo podem mudar a rota de um cometa. O que para nós representa uma ameaça potencial é, para a dinâmica do Sistema Solar, uma consequência natural de ter muitas massas interagindo durante bilhões de anos. O oceano de gelo invisível. Imaginemos novamente o Sistema Solar à distância, muito longe, além de Plutão, além do cinturão de Kuiper, até mesmo além das órbitas extremas de objetos como Sedna. A essa distância, os planetas já não importam. São pontos minúsculos orbitando uma estrela também minúscula. Ainda assim, o Sol continua dominando. Sua gravidade ainda mantém presa uma enorme reserva de pequenos corpos gelados. Essa reserva é chamada de nuvem de Oort. A nuvem de Oort
é uma hipótese muito sólida. Não a vemos diretamente. Com os telescópios atuais, os objetos individuais seriam pequenos demais e escuros demais. O que vemos são pistas indiretas. Uma chuva lenta, porém constante, de cometas de período longo que chegam de todas as direções do céu. Eles não vêm preferencialmente do plano dos planetas. Vêm de cima, de baixo e dos lados. Para que isso ocorra, a fonte deve ser quase esférica. Uma esfera de corpos gelados que envolve o Sol em todas as direções. As estimativas situam a nuvem de Oort entre cerca de 2.000 e até 100.000 unidades astronômicas do Sol. A parte externa poderia aproximar-se de um ano-luz de distância, uma fração do caminho até a estrela mais próxima, Próxima Centauri, que está a pouco mais de 4 anos-luz. Em outras palavras, a nuvem de Oort ocupa uma parte apreciável do espaço intermediário entre o Sol e suas vizinhas estelares. Os modelos atuais costumam dividir essa estrutura em 2 componentes. A nuvem interior, ou nuvem de Hills, seria uma região mais densa e achatada que se estende talvez desde algumas centenas até vários milhares de unidades astronômicas. A nuvem exterior, a nuvem de Oort clássica, seria quase esférica e ocuparia distâncias maiores. A primeira estaria mais ligada ao plano original do disco protoplanetário. A segunda seria o resultado de bilhões de anos de perturbações gravitacionais que gradualmente arredondaram a distribuição. Como se formou algo assim? A história liga-se à infância violenta do Sistema Solar. Nos primeiros centenas de milhões de anos, quando os planetas gigantes ainda estavam se acomodando, havia uma enorme quantidade de planetesimais gelados, orbitando na região onde hoje está o cinturão de Kuiper e áreas internas. Os gigantes gasosos, especialmente Júpiter e Saturno, atuavam como catapultas gravitacionais. Cada encontro próximo com esses planetas podia lançar pequenos corpos para fora com grande velocidade. Alguns desses corpos foram expulsos do Sistema Solar para sempre. Outros permaneceram em órbitas muito alongadas, ainda gravitacionalmente ligados ao Sol, mas com semi-eixos de milhares de unidades astronômicas. Com o tempo, o puxão combinado de estrelas que passavam relativamente perto e da própria galáxia, através do que chamamos de maré galáctica, deformou essas órbitas. O resultado é essa grande nuvem difusa, como se o Sistema Solar tivesse respirado para fora e inflado uma bolha de escombros gelados ao seu redor. A quantidade de material ali é incerta. As estimativas variam. Poderia haver centenas de bilhões de objetos com mais de 1 quilômetro de diâmetro. Poderiam existir corpos do tamanho de montanhas e até alguns comparáveis a planetas anões, mas em órbitas tão distantes e lentas que ainda não conseguimos detectá-los diretamente. A massa total, de qualquer forma, seria pequena comparada à dos planetas. A nuvem de Oort é extensa, porém extremamente rarefeita. Em média, a distância entre objetos poderia ser de dezenas ou centenas de milhões de quilômetros. O que mantém essa estrutura unida é um equilíbrio delicado. A gravidade do Sol é forte o suficiente para que esses corpos permaneçam ligados, mas é fraca o bastante, nessas distâncias, para que qualquer perturbação externa produza efeitos significativos. A passagem próxima de uma estrela, mudanças no campo gravitacional da galáxia enquanto o Sol orbita o centro da Via Láctea, ou a influência coletiva de grandes nuvens moleculares podem alterar ligeiramente uma órbita. De vez em quando, alguma dessas perturbações desvia um objeto o suficiente para que seu periélio se aproxime do Sol. O corpo então se torna um cometa de período longo. Desce da periferia, entra na região dos planetas, desenvolve coma e cauda se trouxer voláteis suficientes e, durante algum tempo, torna-se visível da Terra.
Depois do encontro, pode voltar à nuvem de Oort, com uma órbita modificada, ou ser expulso do sistema solar após um encontro próximo com um gigante gasoso. Cada cometa observado é uma estatística, um ponto a mais no padrão que confirma que nas bordas existe uma enorme reserva. A nuvem de Oort também está em contato com a galáxia de outra forma mais sutil. Nessas distâncias, o vento solar e o campo magnético solar praticamente perderam força. O ambiente se parece mais com o espaço interestelar do que com o espaço solar. É o lugar onde a heliosfera deixa de impor condições e o meio interestelar passa a dominar. Os objetos da nuvem, por sua distância extrema, passam grande parte de sua vida nessa interface. São corpos que vivem fisicamente dentro do sistema solar, mas quase totalmente imersos no ambiente galáctico. Do ponto de vista da formação planetária, a nuvem de Oort é uma espécie de arquivo. Conserva amostras dos planetesimais originais, embora profundamente misturados e redistribuídos por bilhões de anos de dinâmica. Estudar sua população permitiria entender qual fração desses corpos se formou perto dos gigantes gasosos e foi depois expulsa, e qual fração poderia ter vindo de sistemas vizinhos no aglomerado estelar onde o Sol nasceu. É possível que alguns objetos da nuvem de Oort sejam imigrantes, capturados de discos de outros sistemas quando as estrelas jovens ainda estavam relativamente próximas umas das outras. Neste momento, as sondas mais distantes, como as Voyager 1 e Voyager 2, nem sequer alcançaram o limite interno esperado dessa nuvem. Elas estão na vizinhança da heliopausa. Cruzaram o limite do vento solar, mas ainda estão a pouco mais de 100 unidades astronômicas do Sol. Comparado às dezenas de milhares de unidades astronômicas da nuvem de Oort, é apenas o primeiro passo. A essa velocidade, uma sonda precisaria de dezenas de milhares de anos para alcançar as regiões onde a população da nuvem é mais densa. É um território que, na prática, só pode ser explorado com gravitação, estatística e paciência. Há outra forma de pensar a nuvem de Oort, não como um limite nítido, mas como uma zona de transição. Mais perto, os planetas dominam a paisagem. Mais longe, a galáxia assume o controle. A nuvem ocupa essa faixa de compromisso. É, ao mesmo tempo, parte do sistema solar e parte do meio interestelar local. Se algum dia conseguirmos observar diretamente um objeto típico da nuvem de Oort em seu ambiente original, aprenderemos não apenas sobre esse corpo, mas também sobre o contexto galáctico no qual o sistema solar se formou e evoluiu. Enquanto isso, contentamo-nos em ler entre linhas. Observamos cometas de longo período, ajustamos modelos e simulamos milhões de órbitas em computadores. Tudo aponta para a mesma imagem geral. Ao nosso redor, a distâncias inimagináveis, flutuam incontáveis mundos gelados em órbitas lentas e frágeis. A heliosfera. O Sol não apenas inunda o espaço com luz, também o preenche de partículas. De sua coroa saem, de forma contínua, jatos de plasma que escapam em alta velocidade. Esse fluxo é chamado de vento solar. É formado por prótons, elétrons e núcleos leves que viajam a centenas de quilômetros por segundo. Perto da Terra pode atingir entre 300 e 800 quilômetros por segundo. É tão rarefeito que há poucas partículas em cada centímetro cúbico, mas se estende em todas as direções e empurra o ambiente ao seu redor. Enquanto o vento solar mantém essa velocidade supersônica, domina o espaço ao redor do Sol. Preenche uma grande bolha cujas condições são determinadas pela nossa estrela. Essa bolha é a heliosfera. Dentro dela, o campo magnético solar e o vento definem o clima espacial. Fora dela, domina o meio interestelar local. Um gás ainda mais rarefeito, misturado com poeira,
campos magnéticos e raios cósmicos vindos da galáxia. A fronteira entre ambos não é uma parede rígida. É uma zona de transição com várias camadas. À medida que o vento solar se afasta do Sol, sua pressão diminui e se distribui em um volume cada vez maior. Em certo ponto, a pressão do gás e do campo magnético interestelar começa a lhe oferecer resistência. O fluxo supersônico já não pode continuar se expandindo sem mudanças. Chega um momento em que a velocidade cai abaixo da velocidade do som nesse plasma. Aí se forma uma onda de choque estacionária, o choque terminal da heliosfera. Nessa região, o vento solar desacelera, aquece e se comprime. É o primeiro sinal de que a bolha possui um limite. Além do choque terminal, o vento solar torna-se subsônico. Não para de repente. Entra em uma zona turbulenta onde se mistura com o meio interestelar. Essa região intermediária é chamada de heliomanto. Nela, o campo magnético se torce, formam-se estruturas complexas e acumulam-se partículas energéticas. Observações das sondas. Voyager 1 e Voyager 2 sugerem que não é um fluido suave, mas um ambiente espumoso, cheio de bolhas magnéticas de tamanho comparável à órbita da Terra. O limite exterior da heliosfera é a heliopausa. Ali, a pressão do vento solar e a do meio interestelar se equilibram. Mais para fora, o vento do Sol já não consegue empurrar o plasma. O espaço é preenchido por partículas e campos cujo principal origem é a galáxia. Nessa fronteira, esperam-se 3 mudanças claras. Uma queda abrupta nas partículas vindas do Sol, um aumento nos raios cósmicos galácticos e uma variação na direção do campo magnético dominante. Isso foi exatamente o que registraram as sondas que cruzaram essa zona. Durante muito tempo, pensou-se que a heliosfera tinha forma de cometa, com um nariz na direção do movimento do Sol ao redor da galáxia e uma longa cauda oposta. Observações mais recentes, especialmente da missão Interstellar Boundary Explorer, IBEX, obrigaram a revisar esse modelo. Os dados indicam que a heliosfera pode ser mais compacta e arredondada do que se imaginava, com uma região de cauda mais curta e complexa. O IBEX também detectou uma espécie de cinta de átomos neutros energéticos ao redor da heliopausa, uma estrutura ainda em estudo. Outra peça interessante é a chamada parede de hidrogênio. À medida que o vento solar colide com o gás interestelar, comprime átomos de hidrogênio provenientes do exterior. Essa compressão cria uma região onde o hidrogênio neutro é mais denso e pode emitir luz característica. As sondas Voyager já haviam sugerido sua existência. Posteriormente, medições do brilho em Lyman Alpha realizadas pela missão New Horizons reforçaram a ideia de que existe, de fato, uma parede tênue de hidrogênio na borda da heliosfera. Pode parecer que esse limite está muito distante. No entanto, em termos cósmicos, ainda está próximo. As Voyager cruzaram a heliopausa a cerca de 120 unidades astronômicas do Sol. Isso é menos de 1/1000 da distância até a estrela mais próxima, Próxima Centauri. Além da heliosfera, a gravidade do Sol ainda domina. Os objetos da nuvem de Oort permanecem ligados a ele. A heliopausa marca o fim efetivo do vento solar, não o fim do domínio gravitacional. É um limite físico do ambiente plasmático, não um corte absoluto da influência solar. Tudo isso tem consequências diretas para a Terra. A heliosfera atua como um escudo parcial contra os raios cósmicos galácticos. Não os bloqueia completamente, mas reduz seu fluxo. O vento solar e o campo magnético associado desviam parte dessas partículas de alta energia. Mudanças no tamanho e na forma da heliosfera, ligadas ao ciclo de atividade solar,
e as variações do meio interestelar podem modificar a quantidade de raios cósmicos que chegam às proximidades da Terra. Nossa imagem da heliosfera baseia-se em 3 tipos de dados: medições diretas de sondas que se afastam do Sol, observações de átomos neutros formados nas fronteiras e que retornam ao interior, e modelos numéricos que simulam a interação entre o vento solar e o meio interestelar. A comparação constante entre teoria e observação produziu várias surpresas. Uma delas foi a distância real da heliopausa. Muitos modelos a colocavam mais distante. O fato de as Voyager a terem encontrado antes obrigou a revisar suposições sobre a pressão do meio interestelar e sobre a física do plasma na heliocapa. Os embaixadores da penumbra. Quando olhamos a heliosfera em um esquema, tudo parece limpo e abstrato. Linhas, fronteiras, camadas. Mas para saber como ela é de verdade, era necessário ir. Era necessário enviar naves que se afastassem dos planetas, cruzassem a bolha do vento solar e seguissem em direção ao meio interestelar. Essas naves existem. Viajando há décadas, são hoje os mensageiros mais distantes que a nossa espécie construiu. As primeiras a tentar foram as sondas Pioneer 10 e Pioneer 11. A Pioneer 10 partiu em 1972 e foi a primeira artefato humano a atravessar o cinturão de asteroides e sobrevoar Júpiter. A Pioneer 11 fez o mesmo. Além disso, visitou Saturno. Após os encontros, ambas seguiram em trajetórias de escape. Alcançaram velocidade suficiente para nunca mais retornar ao ambiente próximo do Sol. Com o tempo, suas fontes de energia se esgotaram e a comunicação tornou-se cada vez mais fraca. O último contato útil com a Pioneer 11 ocorreu em 1995, quando estava a cerca de 44 unidades astronômicas da Terra. A Pioneer 10 manteve o enlace um pouco mais. A última telemetria foi recebida em 2002 e a última tentativa de contato em 2003 não detectou sinal. Na prática, ambas se tornaram navios fantasmas interestelares. O relevo foi assumido pelas sondas Voyager 1 e Voyager 2. A missão primária era ambiciosa: aproveitar um alinhamento raro dos planetas gigantes para fazer um tour pelo sistema solar exterior. A Voyager 1 sobrevoou Júpiter e Saturno. A Voyager 2 visitou também Urano e Netuno, tornando-se a única nave que observou de perto esses 4 mundos gigantes. Em agosto de 2012, a Voyager 1 cruzou a heliopausa a cerca de 122 unidades astronômicas do Sol, entrando no meio interestelar. Os instrumentos registraram exatamente o que a teoria previa: queda brusca de partículas solares carregadas, aumento de raios cósmicos galácticos e mudanças no campo magnético dominante. A confirmação definitiva veio em 2013, após análise detalhada dos dados. Nessa distância, a luz do Sol leva quase 17 horas para chegar à nave. A Voyager 2 repetiu a façanha em 2018, atravessando a heliopausa pelo hemisfério sul da heliosfera, a cerca de 119 a 120 unidades astronômicas. Comparar as duas entradas mostrou que a heliopausa não é uma esfera perfeita, mas uma fronteira irregular que se deforma e se comprime conforme a atividade solar e o meio interestelar local. Hoje, Voyager 1 é o objeto humano mais distante. Está a mais de 160 vezes a distância entre a Terra e o Sol, com atraso de comunicação de quase um dia-luz. Seus geradores de radioisótopos enfraquecem ano após ano. Mesmo assim, equipes da NASA vêm desligando instrumentos seletivamente para economizar energia e manter alguns sensores, e sobretudo a antena de alto ganho.
Em 2025, conseguiu-se até reativar um propulsor de orientação da nave que estava desligado há 2 décadas, estendendo um pouco mais sua vida útil. Espera-se que pelo menos 1 ou 2 instrumentos possam continuar funcionando até os anos 2030. Depois disso, a nave seguirá em silêncio em direção à nuvem de Oort. A velocidade atual levaria dezenas de milhares de anos para alcançar regiões próximas de um ano-luz do Sol. Outra sonda que continua ativa é a New Horizons, lançada em 2006. Seu objetivo era sobrevoar Plutão. A nave usou um impulso gravitacional de Júpiter em 2007 e, após quase 10 anos de viagem, passou a pouco mais de 12.000 quilômetros da superfície de Plutão em julho de 2015. As imagens revelaram montanhas de gelo de água, planícies de nitrogênio e uma atmosfera azulada. Depois do encontro, a New Horizons seguiu para o cinturão de Kuiper e realizou seu segundo grande encontro com Arrokoth em 1º de janeiro de 2019. As imagens mostraram um corpo de 2 lóbulos unidos, semelhante a um boneco de neve achatado, um contact binary. Estudos indicam que se formou pela união suave de 2 objetos menores na infância do Sistema Solar a velocidades de poucos metros por segundo. Um exemplo quase perfeito de como os primeiros blocos da construção planetária se agregaram. A New Horizons continua hoje sua rota através do cinturão de Kuiper, a mais de 60 unidades astronômicas do Sol, medindo o fundo de poeira, o gás, a luz ultravioleta e o ambiente de partículas da periferia do Sistema Solar. Outra missão importante é a Interstellar Boundary Explorer, IBX, que cartografou durante anos a heliosfera por meio de átomos neutros energéticos produzidos quando o vento solar colide com o meio interestelar. Esses mapas revelaram uma curiosa cinta brilhante ao redor da heliosfera. O sucessor do IBEX é a missão Interstellar Mapping and Acceleration Probe, IMAP, lançada em setembro de 2025. Ela estudará o vento solar, os átomos neutros energéticos e as partículas intersticiais. Seu objetivo é construir uma imagem mais completa de como o Sol se conecta com o meio interestelar e como o escudo da heliosfera varia. O IMAP não sairá do Sistema Solar. Orbitará próximo ao ponto Hélio-1 do Sistema Sol-Terra, mas observará a borda através dos mensageiros que chegam de lá. Se reunirmos todas essas missões, surge um quadro coerente. As Pioneer abriram a rota para o exterior. As Voyager cruzaram a heliosfera e entraram no meio interestelar. New Horizons explorou o cinturão de Kuiper por dentro. IBEX e IMAP, desde as proximidades da Terra, desenham o contorno invisível da bolha solar por meio de partículas que chegam da fronteira. Não são naves de ficção científica. São instrumentos modestos, muitos deles baseados em tecnologia de décadas atrás, mas conectam algo fundamental. O que medimos aqui, na vizinhança terrestre, com o que ocorre a centenas de unidades astronômicas de distância. Discos de escombros e astroesferas. Até agora observamos a borda do nosso Sistema Solar. Mas o Sol é apenas mais uma estrela na galáxia. Se possui cinturão de Kuiper, nuvem de Oort e heliosfera, é razoável perguntar: o mesmo acontece em outros sistemas? Existem outros bordos lá fora, anéis frios e bolhas de vento estelar ao redor de estrelas distantes? A resposta, em grande medida, é sim. Não vemos os pequenos corpos um a um. O que vemos é a poeira que eles produzem quando colidem entre si. Esses grãos absorvem a luz estelar e a reemitem no infravermelho. Foi assim que, nos anos 1980,
Satélites como o Infrared Astronomical Satellite, IRS, detectaram pela primeira vez excessos infravermelhos ao redor de estrelas aparentemente normais. A emissão extra não vinha da estrela, mas de discos de escombros. Hoje sabemos que entre 20% e 30% das estrelas próximas mostram esse tipo de sinal. Esses discos são chamados de discos de escombros. São análogos distantes do nosso cinturão de Kuiper, em alguns casos também do cinturão de asteroides. A ideia é simples. Após a formação dos planetas, resta uma população de planetesimais, algo como cometas e asteroides em estado bruto. Esses corpos colidem, se fragmentam e geram poeira de forma contínua. Sem essa reposição, a poeira desapareceria relativamente rápido, arrastada pela radiação e por efeitos como o arrasto de Poynting-Robertson. As temperaturas da poeira dão pistas sobre a distância em que ela se encontra. Em muitos sistemas, essa temperatura corresponde a dezenas de unidades astronômicas, distâncias comparáveis às da região onde vivem os objetos plutinos e clássicos do Sistema Solar. Não vemos uma nuvem de Oort completa em outros sistemas, porque seria muito tênue, mas vemos anéis frios semelhantes a versões ampliadas da nossa faixa de mundos gelados. Alguns estudos falam diretamente de exocinturões de Kuiper. Nos casos mais próximos e brilhantes, foi possível ir além do simples excesso infravermelho e resolver a forma do disco. Observatórios como o Atacama, Large Millimeter / Submillimeter Array, ALMA, ou o Hubble Space Telescope, obtiveram imagens nas quais se vêem diretamente anéis e lacunas. Um exemplo clássico é o sistema de Fomalhaut. Ali observa-se um anel estreito e excêntrico de poeira fria, a cerca de 140 unidades astronômicas da estrela. A forma do anel sugere a presença de um ou mais planetas que o pastoreiam, de modo semelhante ao que se pensa que Netuno fez com partes do nosso cinturão de Kuiper. Outros sistemas mostram arquiteturas ainda mais complexas. Existem discos com múltiplos anéis, grandes vazios e assimetrias marcantes. Em alguns casos, o anelo está deslocado da estrela. Em outros, aparecem grumos de poeira que podem ser a assinatura de planetas ocultos. O ALMA, com sua capacidade de observar em comprimentos de onda milimétricos e resolver detalhes finos, tem sido essencial para mapear essas estruturas. Em sistemas como HD 53143 ou 49 Ceti, as imagens revelam discos frios com formas excêntricas, vazios internos e gás residual. No sistema 49 Ceti, inclusive, foi detectado monóxido de carbono, cuja abundância sugere a destruição contínua de corpos ricos em voláteis, semelhantes a cometas. Quando comparamos esses discos com o nosso cinturão de Kuiper, surgem semelhanças e diferenças claras. A semelhança básica é essa escala. Muitos discos frios extrasolares situam-se a dezenas de unidades astronômicas. A diferença é a quantidade de poeira. A maioria dos discos observados tem ordens de grandeza mais poeira do que o cinturão de Kuiper atual. Eles se parecem mais com o cinturão de Kuiper primordial, quando havia muito mais corpos e colisões. Isso sugere que o nosso sistema pode ser, em certo sentido, discreto. Levantamentos de estrelas semelhantes ao Sol indicam que discos frios tão brilhantes quanto os detectados não são a norma em estrelas maduras de alguns bilhões de anos. Muitos sistemas devem ter cinturões de cometas mais modestos, invisíveis com a tecnologia atual. O borda poeirenta muito luminosa parece ser uma fase transitória na vida de um sistema planetário. Os discos de escombros também contam algo sobre os planetas que não vemos diretamente. As estruturas finas na poeira,
As assimetrias, os anéis estreitos e os vazios são difíceis de explicar sem a presença de planetas que gravitacionalmente esculpem o material. Nesse sentido, a poeira funciona como um traçador. Ela denuncia onde podem existir planetas gigantes, quão longe estão e quão excêntricas são suas órbitas. Assim como Netuno deixou sua assinatura nas ressonâncias do cinturão de Kuiper, os exoplanetas deixam sua marca nos discos de escombros extrasolares. O outro lado da comparação são as bolhas de vento estelar. Se o Sol possui heliosfera, outras estrelas com vento e campos magnéticos devem possuir astrosferas. Não podemos enviar sondas até elas, mas podemos detectar seus efeitos na luz de fundo. Em alguns casos, o Hubble Space Telescope observou linhas de hidrogênio ultravioleta com absorções adicionais que não se explicam apenas pelo meio interestelar. Essas absorções são compatíveis com uma parede de hidrogênio, formada quando o vento estelar colide com o gás circundante. O equivalente, visto de fora, à nossa própria parede de hidrogênio na heliopausa. Esses estudos indicam que a heliosfera não é uma exceção. É apenas uma astrosfera entre muitas. Algumas são maiores, outras menores, dependendo da força do vento e da densidade do meio interestelar local. Em estrelas muito ativas, o vento pode inflar bolhas mais amplas e oferecer um escudo mais forte contra raios cósmicos. Em estrelas com ventos fracos ou imersas em regiões de gás denso, a astrosfera pode se comprimir e deixar os planetas mais expostos. Do ponto de vista da habitabilidade, esse detalhe pode ser tão importante quanto a distância à zona temperada da estrela. Vista dessa perspectiva, nossa borda deixa de ser um caso isolado. O cinturão de Kuiper, a nuvem de Oort e a heliosfera formam um exemplo concreto de algo mais geral. Sistemas planetários rodeados por cinturões frios de escombros e estrelas encapsuladas em bolhas de vento dentro do meio interestelar. A variedade observada, desde discos delicados até anéis muito massivos e assimétricos, mostra que a história de cada sistema pode ser muito diferente. Diferentes taxas de colisão, diferentes histórias de migração planetária e diferentes níveis de proteção contra a radiação cósmica. Conhecer esses outros bordos nos devolve a casa com uma pergunta nova. Como o nosso mudará com o tempo? O que acontecerá com o cinturão de Kuiper e com a nuvem de Oort quando o Sol envelhecer, inchar como uma gigante vermelha, e puxar das Shinshike e finalmente expulsar suas camadas externas? O destino dos nossos mundos distantes. O sistema solar não é uma fotografia estática. É um filme muito lento. O que hoje chamamos de borda não será o mesmo dentro de centenas de milhões de anos, e será irreconhecível dentro de bilhões de anos. Para imaginar esse futuro, precisamos esticar muito a escala do tempo. Muito além da história humana e até mesmo da vida da Terra como mundo habitável. Comecemos pela faixa que conhecemos melhor, o cinturão de Kuiper. Hoje o vemos como uma reserva de corpos gelados, com alguns planetas anões destacados, como Plutão, e uma multidão de objetos menores. Com o tempo, esse cinturão continuará a se erodir. Cada colisão entre dois corpos grandes gera fragmentos. Esses fragmentos colidem novamente e se pulverizam em poeira. Parte da poeira é lentamente arrastada para o interior pela pressão da radiação solar. Outra parte é expulsa do sistema por interações gravitacionais. Em escalas de bilhões de anos, o cinturão se tornará menos massivo, mais tênue e mais difícil de detectar do exterior. Algo semelhante ocorre com o disco disperso. Suas órbitas excêntricas são mais vulneráveis aos empurrões gravitacionais de Netuno,
e ocasionalmente de outros planetas gigantes. Cada vez que uma órbita cruza de forma crítica a de um gigante, o corpo pode ser desviado para o interior como cometa de período curto ou expulso definitivamente. O resultado é um gotejamento contínuo. O disco disperso alimenta o interior e, ao mesmo tempo, esvazia-se. Em escalas muito longas, é uma estrutura de transição, não um elemento permanente. A nuvem de Oort provavelmente terá destino diferente. Estando tão distante, sofre menos os efeitos da dinâmica interna dos planetas e é mais sensível à passagem de estrelas vizinhas e às marés galácticas da Via Láctea. Cada vez que uma estrela passa relativamente perto do Sol, altera ligeiramente a distribuição das órbitas na nuvem. O efeito não é dramático em uma única passagem, mas acumula-se ao longo de bilhões de anos. Uma fração significativa dos corpos da nuvem pode ser arrancada e liberada para o espaço interestelar. A nuvem vai se desfiando. No sentido oposto, o Sol também pode capturar corpos durante encontros próximos com outras estrelas. Isso significa que a nuvem de Oort do futuro não será composta apenas de material original do Sistema Solar. Será uma mistura. Parte dos objetos que orbitam muito longe pode ter nascido ao redor de outras estrelas e ter sido transferida durante a infância do aglomerado estelar onde o Sol se formou. Essa mistura provavelmente já existe hoje e se tornará ainda mais complexa no futuro. A longo prazo, a nuvem de Oort é menos um arquivo ordenado e mais um depósito caótico de escombros galácticos. Sobre essa evolução lenta sobrepõe-se um evento maior, a transformação do próprio Sol. Dentro de cerca de 5 bilhões de anos, o hidrogênio do núcleo se esgotará. A estrela se expandirá e se tornará uma gigante vermelha. Sua luminosidade aumentará e o limite da zona habitável se deslocará para fora. Os planetas internos mudarão ou desaparecerão. A Terra, se ainda estiver em órbita, não será habitável. Mercúrio e provavelmente Vênus serão engolidos ou queimados. Esse processo também afetará a borda. Ao se expandir, o Sol perderá massa. A gravidade exercida sobre planetas e pequenos corpos diminuirá. As órbitas se abrirão gradualmente. Todos os semi-eixos maiores aumentarão. Alguns objetos marginais da nuvem de Oort, que hoje estão apenas fracamente ligados ao Sol, poderão escapar facilmente. Outros permanecerão em órbitas mais amplas e lentas. O efeito é semelhante a afrouxar a corda que mantém os corpos presos. O tamanho gravitacional do Sistema Solar crescerá em termos de distâncias características, mas seu controle efetivo sobre os objetos mais distantes será menor. Após a fase de gigante vermelha, o Sol expulsará suas camadas externas e se tornará uma anã branca, um remanescente quente e pequeno, aproximadamente do tamanho da Terra, mas contendo uma fração significativa da massa solar original. A luminosidade diminuirá lentamente durante bilhões de anos. Não haverá vento solar intenso como hoje. A heliosfera, no sentido atual, desaparecerá ou se reduzirá a uma bolha muito menor. Nesse cenário, o Sistema Solar será principalmente um sistema de restos. Talvez sobrevivam alguns gigantes gasosos em órbitas mais amplas. Talvez continuem existindo planetas menores, asteroides e cometas. O cinturão de Kuiper, se restar algo dele, será extremamente disperso. A nuvem de Oort estará menos povoada e mais misturada ao ambiente galáctico. A borda já não será marcada por uma mudança brusca do vento estelar, mas pela distância até onde a fraca gravidade da anã branca ainda consiga reter alguns corpos contra as perturbações das estrelas vizinhas. Desde a nossa perspectiva, contudo, essas sondas são marcos.
São os primeiros artefatos humanos que cruzaram a heliopausa e entraram no meio interestelar com uma assinatura humana. Levam placas e discos com informações sobre quem éramos quando foram lançadas. Elas não alteram a dinâmica da borda do sistema solar, mas mudam a forma como nós a pensamos. Pela primeira vez, o limite não é apenas algo que medimos de longe. É um lugar que tocamos com instrumentos construídos em um planeta pequeno ao redor de uma estrela média. Se pudéssemos congelar o tempo e observar o sistema solar do exterior, veríamos uma estrela envolta por uma bolha tênue, cercada por uma coroa quase invisível de corpos gelados. Não haveria muro, nem porta de saída. Haveria gradientes, mudanças suaves e transições. A borda é, em última instância, um conceito que nós traçamos sobre um processo contínuo. No entanto, percorrê-la nos ensina algo essencial. Mesmo nos lugares mais distantes, onde a luz do sol é apenas uma faísca na escuridão. A história da nossa estrela e dos nossos planetas continua deixando marcas. E compreender essas marcas faz parte de entender quem somos e onde exatamente começa e termina o nosso lar cósmico.